bom dia! Bom dia, TikTok, bom dia, Instagram. Bom dia, e vamos começar hoje Provérbios 31. Provérbios 31, provérbios mais conhecido dentre todos os outros, eu acredito, né? Não tem um culto de mulheres, não tem um encontro de casais, não tem esses movimentos assim mais femininos que não use esse provérbios como texto base, né? Versos como vã é beleza, enganosa formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, está nesse provérbios. O outro mais conhecido, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de joias preciosas. Provérbios 31 é um provérbio muito conhecido, se não o mais conhecido e o mais mencionado aí. Se você é cristão e já participou aí de congressos femininos, já participou da sala de mulheres, de encontro de casais, vocês vão ver que Provérbios 31 é muito citado. E é o Provérbios que nós vamos ler hoje. Eu vou trazer algumas contribuições aqui, algumas coisas mais teológicas a respeito desse Provérbios, que talvez você nunca tenha ouvido por aí. Mas vamos começar com uma oração, para que a gente possa, né, colocar a nossa mente aqui alinhada e tirar todas as distrações, calar todas as vozes que queiram falar aqui na nossa mente e somente a voz de Deus, do Espírito Santo, possa ser ouvida nesse momento. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos uma vez mais a Tua presença e a Tua manifestação aqui para aquilo que nós vamos ler. Que o nosso ouvido esteja atento, que o nosso coração esteja aberto e que todos os nossos sentidos estejam aptos a receber o toque do Teu Espírito Santo e a transformação que a Tua palavra pode gerar em nós. Nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não só com o intuito de palavras bonitas, mas também com o coração desejoso de aprender mais de Ti, de ser moldado pela Tua palavra. A Tua palavra é uma espada que penetra até a divisão da alma, entre juntas e medulas, e pode discernir entre a alma e o espírito. Essa é a Sua palavra, incisiva, transformadora, que quebranta o nosso coração e que transforma a nossa vida. Nós pedimos nessa manhã, nos dê sabedoria e nos ensina a viver de maneira a Te agradar e a glorificar o Teu nome nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Provérbios 31, mais conhecido como Provérbios da Mulher Virtuosa. Mas o que talvez você não saiba é que na versão original, a palavra que foi traduzida para virtuosa, mais tem a ver com uma mulher soldada. Mulher soldada, mulher guerreira. Essa, na versão original, seria a palavra mais adequada para se traduzir. No entanto, por conta de algumas preferências dos tradutores, né, da Bíblia, foi usada a palavra virtuosa, o que não diminui nem um pouco a veracidade, a credibilidade desse texto. Então, eu quero que você saiba que quando a gente lê sobre a força dessa mulher, sobre os atributos dessa mulher, você tenha em mente também, convida você para ser co-host. O que é isso aqui? Lá no TikTok, a mulher convidou para ser co-host. O que isso quer dizer? Então, quando você lê esse texto e você vê da força dessa mulher, da capacidade dela de administrar vários negócios, você tenha em mente isso. Estamos falando de uma mulher guerreira, uma mulher soldada e não uma dondoca, né? Que acorda tarde, que tem tudo na mão, né? Uma filhinha de papai, que é mais ou menos como as mulheres querem ou desejam, né? Ou se iludem
de ser tratada. A gente é criado. Bom dia, Sara. Bom dia, WJS. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. A gente vai ver nesse texto, e quando a gente fala de mulher virtuosa, e vê que ela tem várias servas, e vê que ela casou com um rei, a gente pensa assim, tem a vida muito mansa, acorda tarde, tem tudo nas mãos dela. A gente foi criada com conto de fadas, as menininhas aí foram ensinadas e criada com o conto de fada. E aí, quando não chega o príncipe encantado que coloca um sapatinho de cristal no pé, aquele príncipe do cavalo branco, começa a se frustrar, começa a não ficar satisfeita porque não foi atendida às suas expectativas. Mas vamos lá, que Provérbios 31 tem muita coisa legal pra gente aprender hoje. E já se foram aí quase 10 minutos. Primeiro, antes de começar a falar da mulher virtuosa, a gente tem algo a respeito de um homem. E é interessante porque eu não sei se você percebeu, mas antes de falar sobre o tipo de mulher que esse cara deveria procurar, a mãe dele dá conselhos a ele de como ser o marido certo também para essa mulher. Provérbios 31 nada mais é do que conselhos de uma mãe para um filho. Essa mãe, que pode estar perto de morrer, ela resolve dar conselhos ao seu filho de como encontrar uma esposa adequada para ele. Mas o que eu acho mais interessante é que ela ocupa 9 versos, dando conselhos de comportamento de um homem nobre, de um rei de verdade, de um reinante. Samara, no nosso país não tem monarquia, não se encaixa comigo, porque no nosso país não vai ter rei, a minha família não é, uma família de monarcas, e no Brasil não tem nada a ver. Nós estamos falando de alguém que quer reinar nesse tempo. E reinar nada tem a ver com um reinado monárquico, como na Inglaterra, por exemplo, que existe rainha até hoje. Estamos falando de alguém que reina, e essa pessoa que reina é alguém que está acima de outras pessoas, que exerce posição de liderança, alguém que não está abaixo, alguém que está acima. E ela vem falando sobre alguém que reina e sobre o seu filho, seu rei, e ela dá conselhos a respeito dele. E depois nós vamos perceber que ele só será digno da mulher que ela recomenda se ele tiver esse tipo de comportamento. E aí ela fala, palavras do rei Lemuel de Massá que a mãe lhe ensinou. O rei escreve, mas ele escreve conselhos da sua mãe. O que eu lhe darei, meu filho? O que eu lhe darei, ó filho do meu ventre? O que lhe direi, ó filho dos meus votos? Aqui a gente pode ver que esse cara, ele nasceu de uma mãe que desejou muito ser mãe. E tendo em vista que ele foi um filho tão desejado, ela deseja também que ele construa algo que glorifique a Deus. Ela não quis ter um filho só por ter. Ela queria construir um legado a partir dela. Então ela fica pensando o que poderia ser de mais importante para deixar para o filho. O que mais de importante eu posso deixar para o meu filho? Padrões morais, muita riqueza, ensinar ele a ganhar dinheiro, ensinar ele a ser um homem bonito, educado? Não. Olha o que ela fala. A primeira coisa que ela diz é: não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos as que destroem os reis. Quem são essas mulheres? As mulheres que querem construir com um homem, não uma família, não um legado. Mulheres que se aproximam de homens para viver prazeres dessa vida.
e que usam do seu corpo, que usam da sua beleza, que usam da sua sensualidade, que usa do seu poder de persuasão que todas as mulheres têm, para destruir esse homem, para levar ele não para um crescimento, não para um desenvolvimento, não para um padrão de vida melhor, mas para o buraco. Quantas vezes nós vimos e nós vemos famílias sendo quebradas, homens sendo arrasados emocionalmente por um relacionamento, por uma mulher que entrou na vida dele e destruiu com tudo. E então ela diz, não dê às mulheres a sua força. Eliezer convidou você para ser co-host. O que é isso, Ricardo? Já teve 2 pessoas aqui que colocou aqui no TikTok. Eu não sei o que isso significa, gente. Então faz pra você. Aí, ó, convida você. Isa Silva convidou também para ser co-host. Eu não sei o que é. Só faz pra você, pra mim não parece não. E aí, a gente vê ela dizendo, não dê às mulheres a sua força. Por mais que pareça estranho isso que ela tá querendo dizer. O homem, ele tem que ser forte. Ele tem que ser viril. Ele tem que saber o que quer. Ele tem que ter um direcionamento. A força que ele tem não pode ser entregue à mulher. A gente viu Sansão tendo a sua vida. Aí outra pessoa convidando. Dá um Google aí e vê o que isso pode significar, por favor. Outra pessoa. Tira o print aí. E aí, você vê Sansão entregar a sua força a Dalila. E o que aconteceu? Ele contou para ela algo que não deveria ser contado. Ele viu que ela estava testando ele. Olha como ninguém cai numa cova do dia para a noite. Existem muitos indícios de que uma pessoa não te ama. Existem muitos indícios de que uma pessoa não está com você porque ama você. E aí você não percebe. Você não percebe. Se você não estiver ligado com Deus, conectado com Deus, pedindo a Ele para ter os seus olhos sempre abertos. E Ele diz, não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos ao que destroem os reis. Esse é o conselho para o homem. Não é próprio dos reis, ó Lemuel. Não é próprio dos reis beber vinho. Nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Dê bebida forte ao que estão morrendo, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não se lembrem mais da sua miséria. Por que alguém que constrói um relacionamento com Deus e que tem a sua vida com Deus não deve se dar a bebida, ao álcool? Esse é um dos trechos que explica muito bem por que o álcool sempre foi usado ao longo da história. Na guerra, por exemplo, quando não existia anestesia, as pessoas bebiam álcool para amenizar a dor, quando devia fazer pontos, tirar uma bala, acabar de cortar uma perna. O álcool, ele é um amenizador da dor. Para quem não tem, a Jesus. Porque você entende que como eu, como cristã, como alguém que creio na palavra, preciso de algo além de Deus para sarar a minha dor. Se eu sou uma pessoa que ama a palavra, que tem um relacionamento com Deus, ele deve ser suficiente para mim. E nenhuma sedução do mundo, nem o pecado, nenhuma droga, nenhum sexo, nenhum prazer do mundo deve ser necessário para que eu suporte a minha vida. Porque aí nós temos 2 problemas. Eu tenho uma vida tão ruim que eu preciso de algo para me tirar dessa situação natural que eu não suporto.
E o segundo não é só algo que eu preciso para aliviar o peso que eu carrego. O segundo é o tipo de coisa que eu procuro para ter esse alívio. E o alívio de muitas pessoas é os vícios, as drogas, o sexo, os muitos parceiros sexuais, a prostituição, jogos, dormir, comer. E todas essas coisas que me roubam da minha vida, elas são indícios de que eu estou vivendo uma vida que eu não aprovo. E segundo, eu estou buscando algum artifício que não vai fazer bem para mim a longo prazo, para me tirar dessa situação que eu não estou suportando. Então, como reinante, como alguém que crê em Jesus, que tem o Espírito Santo, eu devo entender e devo buscar em Deus, na oração, no meu relacionamento com Deus, o alívio para essas dores. Então ela diz, se você quer ser um homem reinante, você não deve beber álcool. O álcool é para quem é infeliz, para quem tem problema e precisa esquecer dos seus problemas. Você não. Você, eu tenho algo superior para você, meu filho. Eu desejo algo maior para você. Não que você seja alguém que deva estar sempre embriagado ou ao efeito de algum tipo de entorpecente para que você fuja da sua realidade. Além do que, quem bebe esquece o direito dos pobres. Aqui ela ensina também ele a ser generoso. Então ela diz, não dê sua força às mulheres, não beba, seja generoso e abra sua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca e julgue retamente e faça justiça aos necessitados. Ela não diz, abra sua boca para fofocar, abra sua boca para reclamar, abra sua boca para, sei lá, contar piada. Não, abra sua boca para fazer algo relevante para a comunidade. Abra sua boca para ser alguém que defende o direito daqueles que não têm como se defender. Ela ensina ele a ser uma boa contribuição para a sua comunidade. Aqui ela ensina ele a ser um bom marido, a ser um bom pai, porque é um pai que é um bom exemplo, que não se dá a bebida. A ser generoso, e com generosidade ela também vai trazer para a vida dele prosperidade e riquezas. E ensina ele a ser alguém relevante na sociedade. Esses atributos de um homem que se torna um homem que reina no seu tempo. E só então ela começa a descrever o tipo de mulher que ele deve procurar. Porque adianta ela dizer, meu filho, você merece algo bom, quando ela não prepara ele para ser um marido digno dessa esposa. Antes dele dizer o tipo de mulher que ele deve procurar, ela prepara o homem para ser um homem digno dessa mulher. Já que é uma mulher que é tão cara, que o valor excede o do mais finas joias, ela tá querendo dizer o quê? Não vai ser uma mulher barata. Não vai ser com pouco investimento de tempo, de atenção, de dinheiro, de paciência. Não vai ser com pouco investimento que você vai alcançar e vai pagar por essa mulher. Pagar entre aspas. Porque uma mulher nesse nível aqui, ela não aceita qualquer coisa. A gente sempre faz a comparação, né? É mais fácil andar de Fusca ou de Ferrari? É mais barato andar de Fusca ou é mais barato andar de Ferrari? Aí o cara quer andar de Ferrari, mas não quer gerar a energia necessária para pagar pelo carrão. Ele fica pensando, uma acelerada é um tanque de gasolina. Ele fica pensando no IPVA. Ele fica pensando na manutenção. Amigo, você não está pronto para andar numa Ferrari.
Mulher, você não tá pronta para ter um homem reinante. E aqui nós precisamos alinhar a expectativa dos dois lados. Se eu sou uma mulher virtuosa, eu vou atrair um reinante. Se eu sou um reinante, eu vou ter condições de pagar por essa mulher que vale mais do que joias preciosas. Mas eu preciso entender que se eu quero uma mulher virtuosa, eu tenho que me encaixar nas características de um reinante. Porque eu não atraio aquilo que eu não sou. Por isso que quando eu digo você tem o marido que você merece, você tem a esposa que você merece, você tem o nível de relacionamento que você merece, porque foi o que você deu conta de pagar. E todas as vezes que um se torna mais valoroso e não tem paciência de esperar o outro, um vai numa velocidade e não espera pelo outro, um fica para trás, outro fica para frente, acontece a desconexão. Porque um foi, o outro ficou. Chegou um momento da jornada em que caminharam para lados diferentes. Ou simplesmente, se são solteiros, nunca vão se conectar. Ai, que mulher linda, que mulher maravilhosa, que mulher preciosa. Eu queria uma mulher daquela. Seja quem você quer atrair. Não adianta a gente entrar e falar das grandes qualidades de uma mulher virtuosa se a gente não perceber que o homem que vai se conectar e vai pagar por ela é um homem também que tem posicionamento e comportamento de um reinante. A mulher virtuosa, maravilhosa, todo jovem cristão fica lendo e pedindo a Deus: Senhor, eu quero uma mulher virtuosa. Mas é cara pra caramba. É mais cara que joias preciosas. E aí você vai preferir andar no Fusquinha do que andar na Ferrari, porque é mais barato. Demanda menos energia. Você pode jogar a moda, vão-se embora. A mulher virtuosa não vai aceitar qualquer coisa. Porque pelo comportamento dela, ela vai estar em uma posição em que nem alcança aqueles que não geram o seu próprio valor de um homem reinante no seu tempo. E a mulher começa, mulher virtuosa, quem a achará? Já começa botando dificuldade, ó, meu filho. Primeiro eu disse que você tem que, não se dar bebida, ser generoso, abrir sua boca em favor dos pobres. E agora eu quero te falar, o Arlindo tá chamando. Ricardo, olha lá pra mim, por favor. E aí você vai procurar uma mulher do jeito que eu vou te falar aqui as características, mas eu já vou te adiantar. Vai ser difícil encontrar. Quem a achará? Quem será capaz de encontrar? Porque o seu valor muito excede ao de finas joias. Você encontra diamante aflorando aí em qualquer lugar? O meu quintal aqui é cheio de brita. Qual a chance de você achar aqui uma pedra preciosa, uma rubi, uma esmeralda? Qual a chance de você encontrar? Qual a chance de você encontrar uma pedra preciosa jogada na rua? Qual é a chance? Não, essas pedras estão escondidas. O que traz valor a elas é a raridade. É a raridade. Esses dias eu tava vendo uns vídeos sobre bolsas de luxo, relógios de luxo. Eu tenho me interessado muito por esses assuntos. E aí eu vi que uma das características que tornam uma marca de luxo e o alto valor agregado se chama exclusividade, raridade, escassez. Escassez no sentido de ter pouco e não no sentido que a gente usa aqui associado a ser miserável, ser usurento, avarento, né? O que faz algo ser muito precioso hoje é a pouca oferta que tem no mercado. Então você não vai achar mulher virtuosa em qualquer lugar. Você pode achar com uma característica aqui, outra característica ali, um valor agregado aqui, ela pode ser muito bonita, outra pode ser bem sucedida. Agora tudo junto, tudo isso aqui que a gente vai ler junto,
é raro demais. E aí ela fala, não é só o difícil de encontrar, mas você vai ter que pagar caro para ter ela do seu lado. É um valor alto, é um investimento alto. Por isso eu tô te ensinando a ser um homem à altura dessa mulher. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Não é uma mulher que dá prejuízo pro seu marido. A mulher que faz caixa 2 na empresa. A mulher que compra sem que ele saiba, sendo que sabe que ele não aprovaria aquela compra. A mulher que dá prejuízo ao seu marido. Ela não é uma mulher virtuosa. E o coração do seu marido não confia nela. Não, eu não vou te dar meu cartão com minha senha, não. Eu não confio em você para te dar meu cartão com minha senha, não. Eu não confio em você para ter acesso às minhas contas, aos meus investimentos, à minha economia. Eu conheci um homem que era muito poupador. Ele pensava na família em geral. Ele pensava em economizar para o futuro. E ele tinha uma esposa que pegava o dinheiro dele sem ele saber. Porque tem mulher que compra até capim pegando fogo, não é verdade? E aí ela não pensa na prosperidade familiar. Ela pensa nos seus desejos egoístas de fazer só para ela. E quando se tem uma mulher virtuosa, o seu coração, o coração do seu marido, confia nela. Ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela faz bem e não mal. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite ela se levanta e dá mantimento à sua casa, dá tarefas às suas servas. É interessante porque ela tem muitas servas. Ela tem empregadas ao seu dispor, mas ela levanta antes das empregadas. Ela levanta ainda sendo noite. Ela trabalha com as suas mãos. Ela busca lã e linho como navio mercante. Eu já vi muitos e muitos vídeos a respeito sobre a mulher virtuosa. E essa questão aqui de como navio mercante é de, às vezes, pensar na economia. Às vezes tem uma oferta. Ontem mesmo eu estava fazendo uma compra aqui no Sam's Club para casa que eu trabalho como assistente financeiro, como secretária, uma coisa assim. E aí eu vi que tinha muitas boas ofertas no Sam's Club. Não sei se alguém aí compra lá. Mas me interessou ontem e eu desejei participar para eu poder comprar naqueles preços. E às vezes é esse olhar atento de pensar, não, aqui a gente consegue economizar um pouco mais. Se a gente comprar em tal lugar. Se a gente esperar um pouquinho ou encomendar, pela internet, traz de longe. Naquela época, não era igual hoje. Você vai no Mercado Livre, você vai no aplicativo do Sam's Club, no Minuto Pão de Açúcar e qualquer aplicativo desse e você encomenda a sua compra. Não é assim. É às vezes você pensar que você vai ter que ir um pouquinho mais longe para trazer o melhor para sua casa. Ela examina, ainda à noite ela se levanta e dá tarefas às suas servas. Ela tem empregadas, mas isso não é justifica para ela levantar meio-dia. Isso não é justificativa para ela acordar meio-dia. Bom dia, meu filho! Bom dia. Ela dá tarefas às suas servas. Ela tá de olho naquilo que estão fazendo. Eu não vou simplesmente delegar a tarefa e deixar acontecer. Eu vou cuidar para ver se estão fazendo da maneira correta.
Ela examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Quando eu leio a questão da mulher virtuosa, eu tiro da minha cabeça aquela questão de ser sustentada pelo marido, porque eu vejo uma mulher virtuosa comprando as suas propriedades com a renda do seu trabalho. Eu não vejo uma dodoca sendo bancada pelo cara. Ah, eu quero um homem que paga tudo pra mim. É lógico que deve haver uma divisão para não ficar pesado para ninguém. Tem que ter o dia que você é levada para comer e o seu marido, o seu namorado, ele vai pagar a conta. Deve acontecer. Mas não é... Oi? Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu, Arlindo. Se não acontecer, não tá legal. O Arlindo perguntou, e se não acontecer? Tem que ter. O cara que tá andando com a mulher virtuosa, se ele reconhece o valor dela, virtuosa é cheia de virtudes, cheia de qualidades. Você quer vir aqui perto de mim? Virtuosa, o Arlindo tá perguntando, o que é virtuosa? Ela cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Na série que eu fiz aqui de Provérbios 31, que eu fiz 21 dias com cada um desses versos, eu falei que eu imaginava a mulher virtuosa como uma mulher que fazia academia. Ela fortalece os seus braços, cinge o seu lombo com força. É uma mulher que pratica algum tipo de atividade física. Para ela se fortalecer, para ela cuidar do seu corpo físico. A minha mãe, ela cuida do corpo físico. Ah, é? Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga. Ela percebe que o seu ganho é bom e não importa quem diga que não é bom. A lâmpada da sua casa está acesa por causa dela. E aqui nós podemos fazer uma analogia simples de uma conta de luz. De contas que tem que ser pagas. Hoje mesmo eu amanheci aqui já pagando conta de água e luz. Porque o meu ganho é bom. Porque o seu ganho é bom. Porque aquilo que Deus te dá, que Deus te entrega, o trabalho das suas mãos é suficiente para manutenção e manter iluminada a sua casa. E a lâmpada não fala só de uma conta de água e de luz. Lâmpada fala de iluminação, clareza. Ter as coisas expostas e não no oculto e no escondido. A lâmpada da mulher virtuosa, a claridade na vida dela, a clareza na vida dela, a iluminação do seu caminho sempre existe. Ela estende as mãos ao fuso e com as mãos pegam na roca. Isso é alguém que trabalha com as mãos. Isso aqui é tipo uma costura de antigamente. Uma costura, um bordado, aqueles teares que você faz o próprio tecido. Abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Ela é uma mulher generosa. A mulher virtuosa é uma mulher que é generosa, que ajuda as pessoas. Não é uma mulher egoísta, que vive para os seus próprios interesses. Você tem que andar linda, com o melhor vestido, com a melhor roupa, com os melhores acessórios, sim. Mas Deus não vai te entregar toda a riqueza e toda a prosperidade que Ele tem para você usar só para você. A mulher virtuosa, assim como o seu marido, que não é miserável, que é generoso, que pensa no direito dos desamparados, que é envolvido com causas sociais, que de alguma maneira contribui, coopera para amenizar as injustiças que acontecem no mundo. Esses dias eu estava vendo um documentário sobre o Bill Gates.
é um homem totalmente envolvido com causas sociais. O príncipe Harry lá, que deixou lá a Inglaterra lá, é um homem completamente envolvido com causas sociais. A família deles, lá a princesa Diana que morreu, a rainha Elizabeth que morreu tem pouco tempo, são famílias que ensinam os seus filhos a cuidarem de causas sociais. Então a gente precisa entender qual é o nosso lugar na sociedade. De ajudar, às vezes não no modo macro, mas todos os dias você tem a oportunidade de ajudar alguém, de doar algo, de fazer uma boa ação. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela não se preocupa com o frio, porque todo mundo está aquecido e bem vestido. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e púrpura. E aqui eu noto uma coisa bem interessante, porque o fato dela se importar com os outros, de cuidar do bem-estar da sua casa, da sua família, dos seus filhos, manter a sua lâmpada acesa, trabalhar com as mãos, fortalecer os seus braços, ela é uma mulher que não esquece de si mesma. E aí facilmente a gente encontra mulheres hoje que realmente são muito trabalhadoras, são esposas maravilhosas, mães maravilhosas, mas esquecem de si mesma. Cuidam tão bem de todo mundo, mas não cuidam de si mesmas. Priorizam todo mundo e esquecem das suas necessidades. Compra a melhor roupa e a mais cara para todo mundo, mas quando se trata dela, ela vai escolher sempre o mais barato para ela. Essa mulher, ela faz para si cobertas e também se veste de linho fino e púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta entre os anciãos da terra. Olha como é o marido dela. É um homem de relevância, um homem respeitado. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cinta aos comerciantes. Ela tem muitos negócios. Ela tem muitos negócios. Ela não é uma mulher só de uma renda. Ela tem várias. Ainda que ela se vista de linho fino e púrpura, que foi o que a gente leu, a força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Força e dignidade. É uma mulher digna. E ela se importa mais em ser forte, em ser digna, do que só com as suas roupas que ela veste no corpo físico. Ela faz da força e da dignidade as suas vestes. E ela não se preocupa no dia de amanhã. Por que ela não se preocupa? Porque ela confia no Senhor. E porque é uma mulher que antecipa e governa. Ela antecipa. A sua lâmpada não se apaga. A sua casa não teme o frio, o inverno. O que é o frio? O que é o inverno? É quando o sol se vai. É quando os dias quentes demoram a voltar. O dia frio pode ser uma fase difícil, uma fase ruim. E ela não teme. Fala com sabedoria. E a instrução da bondade está sempre na sua língua. A instrução de quê? Da bondade. Não é só a instrução, é a instrução da bondade. Ontem teve um episódio em que o Arlindo, ele fica assim, né? Se implicar comigo, eu vou bater. Se implicar comigo, eu vou bater. Eu falei com ele, olha, se você for valentão assim,
uma hora você pode encontrar alguém que te bata também. Porque a gente não pode resolver as coisas só no bater. Você tem que conversar. Você tá fazendo luta, não é pra sair arrumando briga com todo mundo. Você tá aprendendo luta pra se defender. Mas eu não sou assim, não. E não sei o que, não sei o que. Ele é meio valentão, sabe? E ele quer partir pra briga, partir pra luta. Mostrar as habilidades e a força que ele tem. E eu explicando pra ele que mais do que ser forte no corpo físico, a pessoa tem que ser sábia. Um sábio conquista uma cidade. Um exército pode não conseguir conquistar. Então, a instrução da bondade tem que estar na nossa boca. Eu vou instruir a bondade. Verso 27. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. O bom andamento de uma casa é o quê? As coisas funcionarem, andarem. E o que é não comer o pão da preguiça? É eu não lavar minhas mãos, jogar as coisas para debaixo do tapete e achar que vai se resolver sozinha. Cuida do bom andamento da casa. As coisas têm que funcionar, tem que ter uma sincronia. O bom andamento de uma casa é as contas serem pagas em dia, as coisas funcionarem em horários adequados, ter comida, ter café, né? Arrumar a casa, horários regulares para dormir, para acordar, para levar as crianças aonde tem que levar, os compromissos profissionais. As coisas têm que ter um bom andamento. Não é aquela correria, eu tô perdida, eu não sei o que eu vou fazer hoje, tá tudo cheio de coisa e eu não resolvo nada. O bom andamento da casa externa, mas também da casa interior. Todas as vezes que a gente lê Provérbios 31 ou qualquer outra passagem bíblica, a gente atenta para o literal, sim, porque faz parte. A literalidade, a minha casa física. Mas ainda mais importante, no sentido de casa que eu sou. Qual o bom andamento da minha casa? O bom andamento da minha casa aqui, que é o meu corpo, o templo do meu espírito. Como está o estado da minha saúde, as minhas emoções? E quando algo sai dos trilhos, eu preciso correr e voltar e alinhar isso para que as coisas andem bem e tenham um bom andamento. Seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas. Quando você vê o relato de quem convive com você, é um bom indício para você saber dos caminhos que você tem andado e os resultados que você tem no andamento da sua casa, nos seus negócios, o saldo da conta bancária, a sua saúde física, o seu relacionamento com Deus, a qualidade do seu relacionamento com Deus, são todos indícios de se você está seguindo num caminho a progredir ou de regredir. Verso 30, enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. É o temor do Senhor que vai trazer o reconhecimento. Não é o quão bonita você foi, nem o tanto de dinheiro que você ganhou, porque todas essas coisas são para a família, são terrenas e é ótimo e bom que você tenha. Mas isso tudo sem o temor do Senhor
não vai durar muito tempo. Vai ser só aqui para essa vida e não para a eternidade. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as obras a louvem. Deem a ela o fruto das suas mãos. E todas as coisas que você planta e que você semeia, você vai colher. Você vai colher. Esse texto de Provérbios 31 é um texto que a gente não vai ler todos os meses para começar, porque não são todos os meses que tem 31 dias. Mas eu gosto sempre de ensinar aqui para as mulheres e para os homens, lógico, a leitura desse Provérbios na primeira pessoa. Porque enquanto eu falo, eu estou ministrando sobre mim. E se você, assim como eu, acredita no poder da palavra, você vai saber que quando você verbaliza, você manda uma mensagem para o mundo espiritual, para o mundo físico, e você profetiza acerca de si mesma coisas que estão escritas aqui. Então, como que a gente lê Provérbios 31 a partir do verso 10 na primeira pessoa? Eu sou uma mulher virtuosa. Você vai ler na sua versão, tá? E você lê e você profetiza sobre si mesmo. Certamente nós temos muitos desses pontos aqui em que a gente não pratica nesse tempo. Talvez nem a esposa, algumas de nós, ou que vai ver essa live. Mas a gente se prepara para ser a nossa melhor versão. Primeiro para o Senhor, que vê todas as coisas e que contempla todas as coisas. E depois, as pessoas a quem a gente vai servir aqui na terra. E aí você vai ler assim na primeira pessoa: eu sou a mulher virtuosa. Quem será capaz de me encontrar? O meu valor muito excede o de finas joias. O coração do meu marido confia em mim e não haverá falta de ganho para ele. Eu faço bem e não mal todos os dias da minha vida. Eu busco lã e linho e de bom grado trabalho com as minhas mãos. Sou como um navio mercante, de longe trago o meu pão. É ainda noite, eu me levanto e dou mantimento à minha casa e dou tarefa às minhas servas. Eu examino uma propriedade e compro-a. Eu planto uma vinha com a renda do meu trabalho. Eu cinjo os meus lombos com força e fortaleço os meus braços. Eu percebo que o meu ganho é bom e a minha lâmpada não se apaga de noite. Eu estendo as minhas mãos ao fuso e com as minhas mãos eu pego na roca. Eu abro as minhas mãos ao aflito e ainda estendo as minhas mãos ao necessitado. Quanto à minha casa, nós não tememos a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Eu faço para mim cobertas e visto-me de linho fino e de púrpura. Meu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciões da terra. Eu faço roupas de linho fino e as vendo. Eu forneço cinta aos comerciantes. Ela identifica um problema e resolve. Força e dignidade são os meus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, eu não tenho preocupações. Eu falo com sabedoria e a instrução da bondade está na minha língua. Eu cuido bem do andamento da minha casa e não como o pão da preguiça. Os meus filhos se levantam e me chamam de bem-aventurada. O meu marido me louva e diz: muitas mulheres são virtuosas no que fazem,
mas você supera todas elas. Eu sei que enganosa é a graça e vã é a formosura, mas eu temo ao Senhor e por isso eu serei louvada. Me deem o fruto das minhas mãos e que de público as minhas obras me louvem. Provérbios 31 é o Provérbios que fala de um homem e de uma mulher que se completam quando tem a atitude certa. Que nesse sexta-feira, olha, terminamos a semana na sexta-feira, terminamos o mês na sexta-feira, terminamos Provérbios no amanhã, que é o último dia, né, da semana, mas na sexta-feira. Hoje é o dia da alegria universal, né? Um monte de gente que trabalha naquilo que não gosta comemora na sexta-feira porque amanhã não vai trabalhar. Mas nós aprendemos a desfrutar todos os dias. Então faça uma excepcional sexta-feira. Que Deus abençoe o seu fevereiro como abençoou janeiro. E nós somos gratos ao Senhor por este mês que se finda. Primeiro mês do ano já foi. Senta, realinha, olha os planos pro ano e não deixe de cuidar da sua vida. Tamo junto até depois do fim. Eu amo você e amanhã nós estamos aqui com... Amanhã é sábado, né? Sábado e domingo a gente não vai fazer a live de Provérbios, mas na segunda-feira a gente volta com Provérbios 3 e eu te aconselho a ler em casa, tá? Provérbios 1 amanhã, Provérbios 2 no domingo e no dia 3, na segunda-feira, a gente está aqui junto, 9 da manhã, para esse transbordo. Eu amo a sua vida, fica com Deus e faça uma excepcional sexta-feira. Sextou. Tchau.